Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Barbara Jean Horn tinha 4 anos na época dos fatos e vivia na Filadélfia, Pensilvânia, com a sua mãe Sharon e o seu padrasto John. A família levava uma vida tranquila e calma em um bairro relativamente seguro da cidade. Em 12 de junho de 1988, a Sharon saiu para trabalhar e deixou a Barbara em casa com o John. Por volta das 3 horas da tarde, o John estava arrumando ali a casa e a Bárbara foi brincar no jardim em frente à sua casa, como era acostumada a fazer. Depois de uns 40 minutos, o John foi até lá para ver como é que estava a Bárbara, mas não a encontrou no jardim e nem em qualquer outro lugar, dentro ou fora da casa. Desesperado, ele bateu na porta dos vizinhos, mas ninguém sabia dizer aonde a menina estava. Depois de procurar bastante, já por volta de 5 horas da tarde, o John resolveu ligar para Sharon e contou o que tinha acontecido. Ela foi imediatamente para casa e os dois procuraram mais um pouco juntos, mas não encontraram e então resolveram acionar a polícia. A polícia chegou ao local e disseram ao casal que tinham encontrado o corpo de uma criança sem vida a 2 quarteirões de distância dali, apenas alguns minutos antes, por volta de 5h30. A Sharon e o John foram até lá e reconheceram que realmente se tratava de Bárbara. A menina estava deitada nua em posição fetal, dentro de um saco de lixo verde, dentro de uma caixa de TV de papelão, ao lado de algumas lixeiras. A causa da morte foi asfixia e ela tinha também vários traumas na cabeça causados provavelmente por uma barra de ferro e além disso tinha sido espancada. O seu corpo estava limpo, como se tivesse sido lavado, mas tinha bastante sangue em sua cabeça e cabelos. Quem fez a denúncia sobre o corpo foi um vizinho que disse ter visto o momento em que um homem deixou aquela caixa ali. Segundo ele, aquilo chamou a sua atenção porque o lixo tinha sido tirado naquela manhã e não tinha por que uma pessoa estar tirando o lixo àquela hora da tarde. Curioso, então, ele resolveu ir lá ver do que se tratava e, ao olhar dentro da caixa, encontrou o corpo da menina. Imediatamente, ele ligou então para a polícia e passou as descrições do homem. A polícia escutou outros vizinhos e ainda conseguiu outras 2 testemunhas que também viram esse homem carregando essa caixa naquela tarde. O homem foi descrito pelas testemunhas como um homem branco entre 25 e 30 anos, com cabelos castanho claro, cerca de 80 quilos e 1,70 m de altura. Ele estava vestindo uma camiseta branca e jeans. Foi feito então um retrato falado. A segunda testemunha, além daquele homem que fez a denúncia, contou que naquela tarde estava sentado em seu escritório e viu pela janela o homem passar com a caixa. Segundo ele, em certo momento, o homem colocou a caixa no chão e começou a arrastá-la, puxando por aquele saco verde de lixo. Pela forma como o homem carregava e arrastava a caixa, a testemunha teve a impressão que ela estava pesada. A terceira testemunha disse que viu o homem por volta de 5h10 da tarde, quando ele tentou deixar a caixa junto de sua lixeira em frente à sua casa. Ela disse ao homem para não deixar a caixa ali, porque o pessoal que recolhe o lixo já tinha passado naquela manhã. Ele se desculpou, dizendo que achava que o dia do lixo seria no dia seguinte, mas então a testemunha ainda perguntou para ele o que tinha na caixa, e ele respondeu que era apenas lixo velho e foi embora. Mesmo com o retrato falado e todas essas testemunhas, a polícia não conseguiu chegar a nenhum suspeito. Eles ainda tentaram coletar alguma impressão digital ali da caixa, do saco de lixo verde ou do corpo da criança, mas não conseguiram. Vale lembrar também que nessa época, em 1988, ainda não tinha como ser feito um exame de DNA. Um ano antes, em 1987, tinha acontecido outro crime contra uma criança de 10 anos na mesma cidade. Heather Coffin foi abusada e morta em seu quarto durante a noite, quando os seus pais e irmãos dormiam.
Raymond Sheeran, um rapaz de 22 anos que trabalhava para o pai da menina na época, foi o principal suspeito, mas não tinham provas suficientes contra ele e então ele não foi acusado. Em julho de 2003, 16 anos após o crime contra a Heather, o Raymond acabou confessando o crime após um teste de DNA colocar ele na cena do crime. Esse homem se parecia bastante com o retrato falado do caso da Bárbara, e então foram mostradas fotos dele e de outros homens para as testemunhas do caso, e uma delas identificou ele e um outro homem como provável suspeito. Entretanto, ao ser questionado, o Raymond negou ter qualquer envolvimento com o caso da Bárbara e realmente não foi encontrado nada contra ele, além da semelhança física do homem com o retrato falado. Em 1992, o caso da Bárbara mudou de liderança e passou a ser responsabilidade de 2 detetives veteranos, Martin Devlin e o seu companheiro. Eles resolveram então ouvir mais uma vez os vizinhos da família de Bárbara e se interessaram bastante por um deles. Walter Ogrod, de 23 anos, morava do outro lado da rua da família de Bárbara e trabalhava como motorista de caminhão. Além disso, ele tinha também um certo grau de autismo. Ao ser chamado pela polícia para ser interrogado, o Austin tinha acabado de sair de um turno de 18 horas de trabalho e, segundo ele, faziam 30 horas que ele não dormia. O seu amigo insistiu que ele não fosse sem a presença de um advogado, mas o Walter disse que não tinha nada a esconder e foi sozinho. Segundo ele, durante o seu interrogatório, os detetives lhe mostraram várias fotos do corpo de Bárbara enquanto diziam: "Acreditamos que você a matou e está bloqueando sua mente. Vamos ajudá-lo a tirar isso, você sabe, de suas memórias. E não nos importamos se isso levar a noite toda e o dia seguinte. Lembre-se, isso é o que você fez. Você matou uma criança. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo a se lembrar disso." A história que os detetives contam sobre a confissão de Walter é que eles nunca o interromperam. Nas palavras deles, ele apenas abriu o coração e começou a chorar, dizendo: "Oficiais, me deem um momento. Vocês não sabem como isso é difícil para mim. Eu nunca tive a intenção de matar aquela garotinha." O Walter foi interrogado por 14 horas e no fim acabou assinando uma confissão que contava a seguinte história. Segundo a confissão, naquela tarde, a Bárbara foi até a casa do Walter para brincar com um menininho que morava ali com ele. Ele teria atraído ela então até o porão, onde tentou agredi-la sexualmente. Porém, quando a menina gritou e tentou correr, ele acertou ela 4 vezes na cabeça com uma barra de ferro. Com a menina já morta, ele lavou o seu corpo na pia do porão, envolveu em uma toalha, colocou na caixa e abandonou a 2 quarteirões de distância. Depois de assinar essa confissão, o Walter foi preso preventivamente e realmente alguns pontos da sua confissão foram confirmados, porque o corpo da menina tinha realmente sido lavado e os ferimentos ali infligidos a ela eram compatíveis com uma barra de ferro. Além disso, também em uma busca, foi encontrada essa tal barra no porão da casa dele. Em 1993, o Walter foi a julgamento e lá ele alegou que tinha assinado a sua confissão sob coação e que ele não tinha tirado a vida de Bárbara. Como realmente não tinham muitas provas contra ele, a maioria dos jurados acreditaram na sua inocência e ele quase foi absolvido. Porém, apenas um dos jurados acreditava na sua culpa e então o julgamento foi anulado e foi adiado para acontecer em uma próxima data. Em outubro de 1996, quase 10 anos após o assassinato, Walter foi novamente a julgamento e continuou afirmando que tinha confessado sob coação. Entretanto, dessa vez, a promotoria baseou-se no testemunho de um informante da prisão chamado Jay Wolshansky, que alegou que o Walter confessou a ele ter matado a Bárbara enquanto eles estavam juntos na prisão. Dessa vez, o júri considerou o Walter culpado de assassinato e tentativa de desvio sexual e ele foi condenado à morte. Mais tarde, veio à tona que os detetives que conseguiram a confissão do Walter estavam envolvidos na coação de confissões em outros casos.
Além disso, foi descoberto que o Walter nunca tinha confessado nada àquele informante da prisão, mas foi, na verdade, um outro prisioneiro chamado John Hall, que também era um informante, que deu àquele outro, o Jay, detalhes sobre o caso de Walter. A esposa do John admitiu ter enviado a ele informações sobre o caso de Walter e escrito para Walter enquanto se passava por uma stripper, na esperança de obter mais detalhes do caso. Ela também afirmou que o John disse a ela que o Walter nunca confessou enquanto estava na prisão. Depois que esses fatos vieram à tona, a execução do Walter, que estava agendada para 2005, foi adiada. Em 2018, finalmente foi feito um teste de DNA comparando o material encontrado ali na cena do crime com o DNA de Walter. E então, quando foi em janeiro de 2020, bastante tempo depois, os resultados saíram e apontaram que não era compatível. Em março daquele mesmo ano, o gabinete do promotor distrital da Filadélfia declarou que Walter era provavelmente inocente e que sua condenação foi baseada em evidências falhas, ocultas ou corruptas. Os promotores afirmaram acreditar que sua confissão foi sim coagida pelos 2 detetives de homicídios que o entrevistaram, e eles também não acreditavam mais que o informante da prisão que testemunhou contra Walter era confiável. Com isso, a condenação de Walter foi anulada e todas as acusações sobre ele retiradas. Ele foi liberado da prisão em junho de 2020, depois de passar 28 anos na prisão, sendo que 23 deles foi no corredor da morte. A família de Bárbara foi ouvida sobre isso e sua mãe Sharon disse que acredita na inocência de Walter. Depois de ter todos os fatos, eu, no fundo do coração, acredito que ele é o homem errado e não fez isso. E eu não queria que ele morresse atrás das grades. Estou triste e zangada ao descobrir, 32 anos depois, que as evidências importantes foram ocultadas de mim, da minha família e dos tribunais. Minha filha nunca vai voltar para casa, mas eu queria justiça para ela, não apenas um caso encerrado com uma pessoa inocente na prisão. A Pensilvânia não tem nenhuma lei de compensação a pessoas que foram condenadas injustamente, o que significa que o Walter vai ter que entrar com alguma ação na justiça se ele quiser uma indenização. Eu encontrei a informação de que no início desse ano ele entrou sim com um processo contra o Estado para conseguir uma indenização, mas até então ele ainda não recebeu nada. Sobre os detetives que coagiram Walter a confessar, eu não encontrei muitas informações, apenas uma notícia dizendo que um deles recebeu acusações criminais por ter participado de uma outra investigação e condenação injusta de um outro homem em 2016. A última informação que as autoridades deram sobre o caso de Bárbara é que eles tinham 2 suspeitos, mas não os nomearam. Apenas disseram que um já está morto e o outro já está na prisão por um outro crime. Talvez pode ser que esse preso seja o Raymond, aquele condenado no caso da outra garotinha Heather, mas não se tem certeza. Até o momento desse vídeo, o caso da Bárbara permanece sem solução e não foi reaberto pela polícia da Filadélfia, que alega que está sobrecarregada investigando uma onda de crimes na cidade. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui a sugestão de um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.